Seguimos com as doenças relacionadas à saúde do trabalhador. Falaremos agora das doenças relacionadas ao sistema respiratório, doenças respiratórias. Falaremos da asma. O que é a asma? É uma doença pulmonar crônica muito comum, está entre as mais comuns, com milhões de portadores no Brasil e no mundo. A asma pode aparecer em crianças e até em idosos. Pode ser de leve a muito grave, em pacientes diferentes. Em geral, médicos e portadores a chamam de bronquite, o que é verdade. Toda asma é uma bronquite, mas nem toda bronquite é uma asma. O que as diferencia é que a asma é recorrente e até os dias de hoje não se conhece a sua cura. Entretanto, ela pode ser controlada com medicamentos e atividade física, que permitem uma boa qualidade de vida. Mesmo que um asmático fique sem sintomas por um período, às vezes até longo, a doença pode se manifestar a qualquer momento. E por isso, devemos ter muito cuidado, porque às vezes em uma crise ela pode vir tão forte que pode levar até o óbito em uma crise grave. As causas. Pode-se dizer que existem vários tipos de asma, sendo as mais comuns a alérgica a pó, poeira, mofo, pelo de animais, produtos químicos de limpeza ou beleza, entre outros. A alergia respiratória é familiar, ou seja, criança com asma alérgica quase sempre tem pais, avós, irmãos ou familiares com a asma ou rinite alérgica. Então, a questão genética referente aos pacientes asmáticos, ela é muito importante. A questão genética aí, ela predispõe familiares a estar sujeitos a ter também a asma. A asma e rinite alérgica são irmãs siamesas. E a rinite está presente em 70 a 80% dos asmáticos alérgicos. Existem também asmas não alérgicas, como as induzidas por exposição a vapores relacionados à ocupação do indivíduo. Então, nesse caso, ela é induzida, induzida por algum fator. A asma alérgica, exposição a pó, poeira ou mofo. Alérgica, exposição a vapores industriais ou poluição ambiental. Alérgica à exposição a produtos químicos de limpeza ou beleza. Alérgica à exposição a pelo de animais. Os sintomas, Os sintomas que caracterizam a asma são chiados, os sibilos agudos ao respirar, tosse seca e falta de ar. Para ilustrar, tosse seca, chiados no peito, sibilos agudos, falta de ar, anti-inflamatórios inalatórios, broncodilatadores. Teste de função pulmonar. Esses dois últimos citados aqui, essa imagem se refere aos anti-inflamatórios inalatórios, que estão aí para o tratamento, E o teste da função pulmonar está entre os exames realizados. O diagnóstico e tratamento. O diagnóstico da asma é feito quando um médico, especialista ou não, identifica, além da recorrência dos sintomas, algum tipo de alergia detectada em exame. Além disso, o exame mais recomendado é o da função pulmonar, que mede a capacidade do sopro. A asma é crônica e não tem cura, mas pode ser controlada adequadamente com anti-inflamatórios usados por via inalada, permitindo uma ótima qualidade de vida a quase 90% dos pacientes.
A doença pulmonar obstrutiva crônica, mais uma doença aí que estão entre as principais doenças ocupacionais do sistema respiratório. O que é? É uma doença que pode acometer os brônquios, os canais de ar ou os alvéolos, que são pequenos espaços responsáveis pela troca de ar, ou seja, de gás carbônico e de oxigênio. As causas. O tabagismo é grande causa da TPOC, principalmente em pessoas acima de 40 anos e fumantes de 1 ou mais maços de cigarro por dia, por 10 ou mais anos. Além disso, pacientes podem ter uma mistura de bronquite crônica e enfisema, com a exposição à fumaça de fogão, de lenha ou carvão, assim como vapores industriais ou poluição ambiental. Aqui só para ilustrar também cigarro, tabagismo, exposição à queima de biomassa, lenha ou carvão, alergia à exposição a vapores industriais ou poluição ambiental. Os sintomas. Falta de ar vai piorando a cada ano. Chega a impedir o paciente de subir 1 ou 2 lances de uma escada. Outros sinais ou sintomas são tosse, muitas vezes com muito catarro, uma bronquite crônica, até a destruição da estrutura dos pulmões por enfisema, aumentando e destruindo os alvéolos, causando bolsas de ar dentro dos pulmões, reduzindo a capacidade da respiração normal. A lesão destes agentes causa uma inflamação crônica, impedindo tanto a passagem de ar como a captação do oxigênio, que não é reversível, ou seja, é definitiva. Falta de ar, entre os sintomas, falta de ar, tosse com catarro, aqui para ilustrar, uma falta de ar severa e a tosse com catarro está sempre presente. O diagnóstico e tratamento. A suspeita clínica de DPOC é considerada com base em sinais e sintomas respiratórios crônicos, geralmente presente em indivíduos com 40 anos ou mais e com história de exposição a fatores de risco para a doença, como tabaco, combustíveis de biomassa, vapores ou poeiras ocupacionais, entre outros. Para a confirmação da suspeita clínica, o exame de escolha é a espirometria. Esse exame é fundamental para o diagnóstico e determinação da gravidade da doença. Nele é possível observar a presença de obstrução ao fluxo aéreo. A radiografia de tórax não é útil para se estabelecer o diagnóstico de DPOC, mas pode ser indicada para sugerir diagnósticos alternativos ou para auxiliar na identificação de comorbidades. A tomografia de tórax auxilia na avaliação da extensão do comprometimento pulmonar, além de ser indicada para pacientes com critérios para rastreamento de câncer de pulmão, em candidatos à cirurgia redutora de volume ou nos candidatos a transplante pulmonar. Para o tratamento, é preciso parar de fumar imediatamente ou afastar da fumaça ou provocadores irritantes. Nas fases mais avançadas da doença, medicamentos chamados broncodilatadores são usados, além do oxigênio domiciliar contínuo para melhorar a oxigenação e a qualidade de vida. Em alguns casos, é recomendado cirurgias. Então, aqui as orientações, para aliviar, parar de fumar imediatamente ou se afastar dos provocadores irritantes, o uso do anti-inflamatórios inalatórios e o oxigênio domiciliar contínuo. Isso tudo irá contribuir aí para a melhor qualidade de vida do portador. O câncer do pulmão. O que é? O câncer de pulmão é um dos tumores de maior incidência,
sendo a principal causa de mortalidade por câncer tanto no Brasil como nos demais países do mundo. De forma geral, o prognóstico é ruim quando a doença é diagnosticada em fases avançadas, com sobrevida estimada em 15% em 5 anos. Quando diagnosticado em estágios mais iniciais, a sobrevida é bem maior. A faixa etária mais afetada é de pessoas entre 50 e 70 anos, mas esse tipo de câncer pode se manifestar também em pessoas jovens. As causas. O cigarro é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão e o risco diminui em qualquer idade a partir da cessação do tabagismo. Além do cigarro, os outros fatores de risco incluem o fumo passivo, exposição à poluição do ar, exposição à queima de biomassa, queima de madeira, carvão ou resíduos agrícolas, exposição ocupacional a agentes químicos ou físicos, o asbesto, sílica, urânio, cromo, agentes alquilantes, radônio, entre outros. Infecções pulmonares de repetição, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar e bronquite crônica, fatores genéticos e história familiar de câncer de pulmão. São todos fatores que estão aí como agravantes para provocar, para induzir, o câncer de pulmão. Aqui somente para ilustrar infecções pulmonares de repetição, o fumante passivo, exposição à queima de biomassa, causas hereditárias, o cigarro, o tabagista, alergia à exposição de vapores industriais, exposição ocupacional a agentes químicos ou físicos. Os sintomas mais comuns são a tosse persistente, escarro com sangue, dor no peito, rouquidão, falta de ar, perda de peso, perda de apetite e pneumonia recorrente. Contudo, esses sintomas costumam aparecer quando a doença já está avançada, o que pode retardar o diagnóstico. Ilustrando a perca de peso, perda de apetite, tosse com sangue, aperto no peito, falta de ar, pneumonia recorrente e tosse crônica. O diagnóstico e o tratamento. O câncer de pulmão, na maioria dos casos, ainda é diagnosticado em estágio avançado, pois geralmente é nessa fase da doença que os sinais e sintomas se apresentam. Isso gera maior comprometimento da qualidade de vida e maiores custos relacionados ao tratamento. A detecção precoce do câncer de pulmão é possível com a utilização de tomografia do tórax com baixa dose de radiação, indicada para pessoas de alto risco devido ao tabagismo, como parte de programas de rastreamento da doença. Estudos realizados ao redor do mundo já demonstram a eficácia da tomografia com baixa dosagem de radiação em reduzir a mortalidade por câncer de pulmão. Na suspeita de câncer de pulmão, os exames indicados incluem o raio-x, a tomografia de tórax e broncoscopia ou punção transtorácica para a realização de biópsia. Após a confirmação do diagnóstico, outros exames são realizados para avaliação do estágio da doença, incluindo a PET-CT, cintilografia óssea, mediastinoscopia, entre outros. Além desses, mais recentemente, a introdução de testes moleculares para casos de câncer de pulmão se tornou fundamental para melhorar os resultados terapêuticos. O tratamento do câncer de pulmão atualmente engloba diferentes modalidades terapêuticas. A escolha
A escolha da mais indicada depende principalmente do tipo histológico e do estágio no qual a doença se encontra, ou seja, se está restrita aos pulmões ou se existem focos em outros órgãos. As principais formas de tratamento incluem cirurgia, radioterapia, quimioterapia e, mais recentemente, a imunoterapia e a terapia-alvo, que podem ser indicadas isoladamente ou em combinação. Tal escolha também está relacionada à idade, associada à presença de comorbidades, tais como doenças cardiopulmonares e metabólicas. Para otimizar os resultados positivos do tratamento, é fundamental que o seu planejamento envolva equipe multidisciplinar e multiprofissional, composta por oncologista, cirurgião torácico, pneumologista, cardiologista, radioterapeuta, radiologista, médico nuclear, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e assistente social. Ilustrando, aqui, imunoterapia, tomografia de tórax, imunoterapia, raio-x, PET-CT, radioterapia, cirurgia. Então, aqui as imagens, só para ilustrar o enunciado, e seguimos para a próxima patologia. Aí, bronquiectasia ou fibrose cística. O que é? Os pulmões possuem canais que começam na traqueia e se dividem-se em canalículos chamados brônquios e bronquíolos, que vão se afunilando e estreitando, levando o ar para permitir a troca de oxigênio por gás carbônico durante a respiração. Dependendo da resposta de defesa do pulmão, alguns fatores externos podem provocar agressão e destruição dos brônquios. A bronquiectasia é uma alteração e dilatação dos brônquios por essa destruição. A fibrose cística é uma doença hereditária causada pelo aumento de viscosidade do muco, que afeta os pulmões e, nos casos mais graves, além dos pulmões, afeta o trato digestivo e o pâncreas. Nos pulmões, o aumento dessa viscosidade pode facilitar o aparecimento de bactérias que leva à infecção crônica, à lesão pulmonar e algumas vezes ao óbito por disfunção respiratória. No pâncreas, quando os ductos estão obstruídos pela secreção espessa, há uma perda da enzima digestiva, levando a uma má nutrição. No passado, foi chamado de mucoviscosidade e acomete 3 a 4 mil pessoas no país, aproximadamente. As causas. Na bronquiectasia, a destruição dos brônquios é causada por inalação de partículas com fumaça, vapores, bactérias ou vírus, que pode alcançar os pulmões. Já a fibrose cística é uma doença hereditária. Os sintomas. Na bronquiectasia, os sintomas são produção de catarro intensa, tosse crônica e mau hálito, piorando por infecções de bactérias que podem se alinhar nos brônquios dilatados. As exacerbações das infecções podem levar a pneumonias e falta de ar crônica. Para a fibrose cística, como o acometimento é muito precoce, em alguns casos, a presença de bronquiectasias são graves, acompanhadas por lesão do pâncreas ou fígado. Por exemplo, a evolução é muito variável, mas constante, com crises que podem levar à indicação de transplante de pulmão em pacientes adolescentes. Ilustrando aqui, lesões no pâncreas ou fígado, tosse com catarro, falta de ar, pneumonias recorrentes, tosse crônica, maus hábitos. O diagnóstico e o tratamento. As pessoas com bronquiectasia adquirida podem passar anos sem diagnóstico
ou com tratamento inadequado. Para uma bronquite simples, mesmo com sintomas de tosse, chiado e catarro espesso, o diagnóstico pode ser feito por história clínica, tomografia de tórax e exames complementares, se necessário. O tratamento específico para as bronquiectasias vão depender de cada caso e da causa que levou ao surgimento da doença. A fibrose cística pode ser diagnosticada logo após o nascimento por um exame chamado teste do suor e por exame genético, especialmente se os pais ou familiares tiverem um diagnóstico prévio. A asbestose é caracterizada pela entrada do asbesto no sistema respiratório, causando o endurecimento dos pulmões e o cansaço respiratório. Está associada ao tempo de exposição ao risco e à quantidade de asbesto que entra nos pulmões. Os sintomas. Os principais sintomas da asbestose são a falta de ar e a intolerância a esforços, causados pela fibrose pulmonar. Com a progressão da doença, surgem a tosse seca e dor no tórax ao respirar. A falta de ar tende a piorar com o tempo e, em fases avançadas, está presente mesmo quando o paciente encontra-se em repouso. O surgimento de baqueamento digital, dedos em forma de baquetas, é um sinal da doença pulmonar e má oxigenação crônica. O tratamento: não existe tratamento para curar a asbestose. A fibrose que ocorre nos pulmões é irreversível e o tratamento se limita a descontinuar a exposição, evitar o tabagismo, que acelera a destruição dos pulmões, e administração de oxigênio naqueles com falta de ar importante. Agora, a siderose. Doença respiratória provocada pela entrada de fumos fumos metálicos nos pulmões. É uma intoxicação caracterizada por depósito de poeira de ferro nos tecidos humanos. Geralmente se refere à doença pulmonar causada pela inalação de óxido de ferro em trabalhadores de siderúrgicas. Por isso, o apelido pulmão de soldador. Atinge principalmente trabalhadores de mineradoras de hematita, soldadores e trabalhadores que manipulam pigmentos com óxido de ferro. A siderose em si costuma não ter sintomas, mas aumenta o risco de outras doenças, como doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose pulmonar e o câncer de pulmão. O risco é ainda maior quando associada à silicose. Essa patologia normalmente não causa sintomas, sendo conhecida como pneumonicose benigna, ou seja, é uma doença pulmonar causada pela inalação de partículas de poeira que não resulta em muitos problemas para seus portadores. O diagnóstico é alcançado por meio de uma detalhada investigação do histórico do paciente, juntamente com a presença de um infiltrado micronodular difuso bilateral. A siderose pode ser evitada, mas habitualmente não é tratada. Como grande parte dos portadores da siderose não apresentam sintomas, o indivíduo continua exposto à inalação da poeira do óxido de ferro e nenhuma medida é tomada. Todavia, quando houver a presença de outras infecções pulmonares, como é o caso da silicose, pode ser necessário a realização de tratamento. Nos casos em que o indivíduo é acometido por ambas as afecções concomitantemente, o paciente necessita fazer lavagem pulmonar utilizando juntamente corticoides
ou outros medicamentos que auxiliam o paciente a respirar melhor. A rinite ocupacional. Neste tipo de rinite, há sintomas nasais na presença de substâncias no ambiente de trabalho que podem desencadear coceira nasal, espirros, coriza ou obstrução nasal. Pode envolver mecanismos imunológicos ou não imunológicos. Estudos científicos relatam que a rinite ocupacional pode evoluir para a asma ocupacional. Ela pode ser classificada da seguinte forma. Primeiro, incômoda. O paciente apresenta sensibilidade olfativa elevada, relatando sintomas após a exposição de substâncias como detergentes e perfumes. Comum em pessoas que trabalham em supermercados e lojas de departamento. Irritativa. Ocorrem sintomas de rinite sem envolver mecanismos imunológicos específicos. Isso pode ocorrer com poluentes ambientais. No caso de trabalhadores de rua, fumaça de cigarro, ar frio, para pessoas que trabalham em frigoríficos, spray de cabelo, talco, entre outros. A corrosiva. A inflamação intensa da mucosa nasal após exposição a gases irritantes como cloro e amônia. A alérgica envolve mecanismo mediado por IgE. É provocada por látex, profissionais de área de saúde, camundongos, técnicos de laboratório, anidridos ácidos, trabalhadores com resina epóxi, platina, artesãos de joias e isocianatos, pintores. São aí os fatores que podem levar à rinite alérgica. Os sintomas mais comuns são corrimento nasal, obstrução ou prurido nasal e muitos espirros, um atrás do outro. Muitas vezes acompanham sintomas oculares, como coceira, vermelhidão e lacrimejamento. Esses sintomas podem melhorar espontaneamente. Nos casos crônicos, pode ocorrer perda do paladar e do olfato. Existem vários medicamentos que podem aliviar os sintomas ou prevenir as crises da rinite alérgica. Ao primeiro grupo, pertencem os descongestionantes e os antihistamínicos, ambos para uso tópico ou sistêmico. Ao segundo, os estabilizadores de membranas e os corticoides. Nenhuma dessas drogas é isenta de efeitos colaterais adversos, eventualmente com graves consequências. Por isso, devem ser utilizados somente quando prescritos por um médico e na dosagem recomendada. Atenção! As doenças respiratórias instalam-se de forma silenciosa. Quando a doença é descoberta, normalmente os sintomas estão avançados, muitas vezes incapacitando o trabalhador de suas tarefas, podendo ficar dependente de outras pessoas para suas atividades diárias. Então, falamos aqui, né, das principais doenças respiratórias ocupacionais. E vimos aqui o tão grave elas podem ficar, caso não tenha a devida atenção aí na prevenção e no tratamento de cada uma. Algumas medidas simples são muito importantes para a nossa proteção, além de evitarem a disseminação das doenças, principalmente em ambientes de trabalho. Lavar as mãos frequentemente com água corrente e sabão, especialmente após tossir ou espirrar. Quando chegar da rua para casa, escola ou trabalho, antes de se alimentar, após lavar a mão ao rosto e aos olhos, evitar tocar os olhos, boca, nariz após contato com superfícies, não compartilhar objetos de uso pessoal.
procurar umidificar o ambiente para amenizar a secura, em especial ambientes climatizados com ar-condicionado, que retira ainda mais a umidade do ar. Cuidar da hidratação, alimentar-se adequadamente e dormir bem. Na prevenção, fundamental o uso de equipamentos de proteção individual. O respirador adequado ao risco que o trabalho está exposto é definido pelo médico ou também enfermeiro do trabalho, porque vai depender da atividade que o trabalhador está exposto. Deveres do empregado com o EPI: usar, guardar e conservar. O tabagismo, o cigarro, ainda é o maior fator causal ou de agravamento das doenças respiratórias. Então, a orientação aí a cessão do fumo, parar de fumar, está aí fundamental, como peça fundamental também na prevenção. Cuidados são importantes para o controle da sua saúde, o nosso cuidado, é fundamental. As nossas orientações, para os trabalhadores são fundamentais para a prevenção. Não há desconforto maior do que uma doença ou lesão. Use EPIs. Obrigada e até a próxima.